Olá, o nosso momento do casamento hoje está muito bom. Eu quero dar a você algumas ferramentas, alguns princípios para você ter um casamento bem sucedido. Todos nós queremos um relacionamento conjugal abençoado, uma relação saudável com os nossos filhos e nós precisamos avaliar a nossa postura e olharmos para aquilo que a palavra de Deus tem como alguns princípios. Primeiro, use sempre o bom senso. Uma das coisas que mais mata a relação é a falta de bom senso. Eu sei exatamente o tipo de brincadeira, o tipo de coisas que eu faço que contraria minha esposa. E às vezes são coisas pequenas que a gente traz da nossa cultura familiar, mas que o nosso cônjuge se irrita com aquilo. Então você precisa ter bom senso. Às vezes você expõe o seu cônjuge falando, fazendo algum tipo de brincadeira e que o ofende. E você sabe disso, né? E ela vem falando isso e você não atenta. Então o primeiro princípio é o princípio do bom senso. O segundo é seja empático. Muitas vezes nós somos insensíveis aos sentimentos do nosso cônjuge. Eu preciso aprender a respeitar os medos da minha esposa, as inseguranças da minha esposa. E ser empático é exatamente isso. Considerar que o meu cônjuge não pensa e não age como eu. E que as inseguranças do meu cônjuge não são as minhas inseguranças. E a empatia me faz aceitar isso. Terceiro ponto, procure por uma aproximação saudável. Eu não sei se acontece com você, mas muitos casais, com o passar dos anos, o casamento, eles se aproximam só para resolver problema, para tratar de problema, para falar de problema. E geralmente essas aproximações, elas não são saudáveis. As pessoas não querem esse tipo de aproximação. A gente fala da DR, né? Discutir relação. Por que às vezes seu cônjuge foge da DR? Porque todas as vezes que você vai para a DR, você vai para falar de problema, de coisas difíceis. Por que não chamar o seu cônjuge para uma conversa saudável, agradável, leve, né? Então muitas vezes as nossas aproximações não são saudáveis. A gente se aproxima para falar de problema e para falar do defeito do nosso cônjuge. Então esse é um princípio que vai ajudar você. Quarto lugar, não leve tudo a ferro e fogo. Você lembra a passagem de Gênesis, quando Deus pergunta a Caim, é razoável essa tua ira? Muitas vezes nós vamos lidar com os problemas a ferro e fogo, pesados demais nas palavras, nas atitudes, e dá para fazer de forma mais leve também. Então, não leve tanto a ferro e fogo, não joga zoom no problema. Eu tenho uma história que eu sempre gosto de contar. O pai saiu com o filho para pescar e o filho volta com um galo na cabeça e a mãe pergunta, o que aconteceu? Ele falou, meu pai que matou um marimbondo que estava na minha testa. Quer dizer, é melhor você deixar a picada do marimbondo do que a tacada do remo, né? Porque aí ficou muito maior o estrago. Então, muitas vezes, nós vamos tratar dos problemas e aí o problema fica maior, porque a gente leva a ferro e fogo. E quinto, que é o último ponto, respeite o espaço e o momento de cada um. Há aquele momento no casamento que o cônjuge precisa da solitude, ele precisa estar sozinho. E eu preciso entender isso. Nem sempre a minha mulher quer estar sentada comigo, do meu lado, conversando. Então, ela precisa daquele momento de solitude dela, o espaço dela, o momento dela, e eu tenho que entender isso e respeitar isso. E muitas vezes isso pode soar como uma rejeição para nós, e não é. É uma liberdade e uma necessidade que o nosso cônjuge tem. Então, repetindo, 5 pontos que podem tornar uma família feliz. Primeiro, use sempre o bom senso. Segundo, seja empático, procure por uma aproximação saudável, não leve tudo a ferro e fogo e respeite o espaço e o momento de cada um. Pai, obrigado pelo tempo especial que temos para meditar na Tua Palavra, para aprender os princípios de um casamento bem-sucedido e nos ajude a aplicar na nossa vida, na nossa casa e a ter um casamento referência que testemunhe a relação de Cristo com a Igreja. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.